Livro de Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés. Contexto da palavra, sinal de compromisso. Versículo 1. Naquela ocasião, Yahvé me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba até a mim na montanha. Faça também uma arca de madeira. Versículo 2. Sobre as tábuas eu vou escrever as palavras que estavam sobre aquelas primeiras tábuas que você, Moisés, quebrou. E você, Moisés, colocará na arca. Versículo 3. Então eu fiz uma arca de madeira, de acácia, cortei 2 tábuas de pedra e com as primeiras subi a montanha, com as 2 tábuas na mão. Versículo 4. Então Yahvé escreveu sobre as tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, as 10 palavras que Yahvé tinha falado para vocês na montanha, do meio do fogo, no dia da assembleia. Em seguida, Yahvé me entregou as tábuas. Versículo 5. Depois virei em mim, desci da montanha e coloquei as 2 tábuas na arca que eu havia preparado. E elas continuam ali com Yahvé que me ordenou. Versículo 6. Os filhos de Israel partiram então dos poços de Bené Jacã para Mosera. Foi aí que Arão morreu e foi sepultado. Seu filho Eleazar, ele sucedeu no sacerdócio. Versículo 7. Daí partiram para Gadigal, para Gadigade, e de Gadigade para Jetibatá, uma terra cheia de ribeirões de água. Versículo 8. Foi nessa ocasião que Yahvé destacou a tribo de Levi para levar a arca da aliança de Yahvé e ficar à disposição de Yahvé para servi-lo e abençoar em seu nome até o dia de hoje. Versículo 9. Por isso que Levi não recebeu parte na herança de seus irmãos. A herança dele é Yahvé, como Yahvé, o seu Pai eterno, ele havia falado. Aqui na Bíblia Católica está escrito o nome do Criador como Yahvé. O versículo 10. Fique na montanha por 40 dias e 40 noites. Como na primeira vez, ainda dessa vez Yahvé me enviou e não quis destruir você. Versículo 11. Yahvé então me disse: levante-se e caminhe à frente deste povo, para que tome posse da terra que ele darei, conforme prometi a seus antepassados. Contexto da palavra: as exigências da aliança. Versículo 12. Agora, ó Israel, o que é que Yahvé, o seu Pai eterno, ele pede? É uma pergunta. Somente isso que você tema a Yahvé, o seu Pai eterno, que ande em seus caminhos e ama, que sirva Yahvé, o seu Pai eterno, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Versículo 13. E que observe os mandamentos de Yahvé, o estatuto que hoje ele ordena para o seu bem.
Versículo 14. Veja, é Yahvé o seu Pai eterno que pertence o céu e o céu do céu, a terra e tudo que nela existe. Versículo 15. Apesar disso, foi somente com os antepassados de vocês que Yahvé se ligou para amá-los, e depois dele escolheu dentre todos os povos a descendência deles, que são vocês, como hoje se vê. Versículo 16. A circuncidem, portanto, o coração, e nunca mais tem cabeça dura. Versículo 17. Porque Yahvé, o seu Pai eterno, é o Pai eterno de grande, valente, terrível, que não faz diferença entre os povos e não aceita subornos. Eu vou ler agora do jeito que está escrito aqui nesse texto, nesse versículo. O versículo 16. A circuncidem, portanto, o coração, e nunca mais tem cabeça dura. Versículo 17. Porque Yahvé, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e valente, terrível, que não faz diferença entre as pessoas e não aceita suborno. Mas na língua hebraica, traduzido para o português, diz assim, versículo 17, porque o Iau é um Iau dos deuses, ele é contra os deuses, e o Iau dos senhores, o Iau grande, valente, terrível, que não faz diferença entre as pessoas e não aceita subornos. Versículo 18. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o imigrante que é o estrangeiro, e ele dá o pão e a roupa. Versículo 19. Portanto, ame o imigrante, o estrangeiro, porque você foram imigrante no Egito, você foi estrangeiro no Egito. Versículo 20. Tema e sirva a Yahvé, o seu Pai eterno, e apega-se a ele e jura pelo seu nome. Versículo 21. O nome do Yahvé é o Iau, que o povo de Israel, eles invocavam. Versículo 21. É ele que vocês devem louvar, porque ele é o Iau, Pai eterno, ele fez em favor de você essas coisas grandes e terríveis, que você viu com próprios olhos. Versículo 22 para terminar. Os seus antepassados, quando desceram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, Yahvé, o seu Pai eterno, tornou você numeroso como as estrelas do céu. Então, esse versículo 17 do capítulo 10 de Deuteronômio, ele está errado, esse versículo 17, porque aqui está escrito assim, porque Yahvé, seu Deus, é o Deus dos deuses. O Criador nunca foi Deus dos deuses, não. Ele não é Criador dos mortos, não. Ele é Criador dos vivos. Ele não é Deus dos deuses, não. Ele não é de coisa morta, ele é dos vivos. Então esse versículo aqui está errado. Porque o Pai eterno, Iau, ele é o Pai eterno, Iau dos vivos, não dos mortos. Este foi
o livro de Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é o livro da lei. Vou ler o comentário do capítulo 10 de Deuteronômio, do versículo 1 ao versículo 11. O decálogo da Arca da Aliança é um sinal de compromisso. Israel precisa viver a aliança com o Pai Eterno, formando uma sociedade justa e digna. Os levitas foram os principais responsáveis pelas instruções que vieram a formar o livro do Deuteronômio. O versículo 12 e o versículo 22, para terminar o comentário, diz assim, está escrito assim: viver uma aliança com Yahvé, o Pai Eterno, implica reconhecer que Yahvé, o Pai Eterno, um homem e não é Deus. O Yahvé é um homem, e um homem o temor que relacionar-se inclusivamente com Yahvé exige uma nova relação com todas as criaturas. Viver esse amor é um temor que significa reconhecer Yahvé como o único Pai Eterno e servir e obedecer a sua vontade e os mandamentos do Código Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 26, não se trata de obediência formal, é necessária uma radical transformação da sociedade, a fim de realizar a justiça de Yahvé, e seja comprometer-se com os pobres e minimizados, e parcialidade, não aceitação de suborno, justiça para com os órfãos e viúva, imigrante. A grandeza da aliança consiste em ser aliado do Pai Eterno do universo da história, que quis unir-se aos pobres e oprimidos para construir uma história da liberdade e da vida. Este foi o comentário do capítulo 10 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 22, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da lei de Moisés. Que o Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, e para que todos tenham uma boa noite de paz, todos possam dormir em paz. Se for da vontade do Pai Eterno, estarei gravando o próximo vídeo, se Ele quiser, se for da vontade dEle. Uma boa noite para todos, fica todos na paz.